Bem, nós estamos aqui nesta noite entrevistando a missionária angolana Madalena Vice. E nós vamos então agora ter o privilégio de ouvir aquilo que ela está fazendo aqui no Brasil, uma vez que ela é uma missionária transcultural. E Madalena Vice, eu quero nesse primeiro momento perguntar para você onde é o seu campo missionário? Graça e paz. Eu sou Madalena Vice, como o pastor acabou de dizer. O meu campo missionário é Guarulhos, Humaitá, Amazonas, onde eu estive, e também no Rio de Janeiro, campo de Goitacazes, onde já fiz uma obra missionária lá. Ainda uma outra pergunta, Madalena, missionária Madalena. Quanto tempo que você está atuando no campo, nessa missão transcultural? Aqui no Brasil estou há 2 anos, aqui no Brasil, mas em Angola já levo mais de 5 anos trabalhando na obra de Deus. Quer dizer então que é um total de 7 anos. Então há 7 anos você está fazendo a obra entre Brasil e também Angola. E você pretende ir para um outro lugar do mundo ainda? Deus colocou no seu coração? Você tem o desejo de ir para outro lugar? O desejo tenho, assim como a palavra está dizendo que devemos ir anunciar o evangelho a toda a criatura em toda a nação. E pela graça de Deus eu estou aqui no Brasil fazendo a obra e eu pretendo alcançar mais nações, fazendo essa obra transcultural de missões. Eu pretendo ir para a África, né, onde temos encontrado pessoas necessitadas, carentes da palavra de Deus, anunciar o evangelho de Cristo e levar o amor de Deus para com eles em Angola, que é a minha nação, e na África, em outros países da África que também necessitam da palavra de Deus. Amém. Agora, Madalena, entrando um pouco mais também na parte mais particular da sua pessoa íntima, eu sei que você é jovem e eu sei que você é solteira também, mas eu gostaria de ouvir de você agora quais são as pretensões nessa área sua sentimental. Você é uma jovem, solteira, missionária, bonita. E quais são então os seus planos, sonhos e projetos? Você pretende se casar? Tem algum requisito? Deve ser também um pastor, missionário? O que você pode dizer para nós, ou seja, como resposta a essa pergunta? Obrigada pela pergunta. Na verdade, sou solteira. Claro que eu objetivo isso, me casar. E eu penso, como missionária, casar com alguém que se enquadra com aquilo que eu tenho feito para Deus. Eu procuro, assim, alguém, pode ser um pastor ou missionário, mas alguém que é crente, é servo de Deus e vive para servir a Deus. Alguém que vai ter mesmos planos, mesmos objetivos comigo. Alguém que podemos olhar para os nossos objetivos e ver que estão se enquadrando. Tem que ser alguém que se enquadra com os objetivos e alguém que tem a mesma perspectiva naquilo que nós temos na obra de Deus. E é só assim que poderemos caminhar de modo claro e que teremos uma visão clara naquilo que queremos atingir. E Madalena, eu quero também perguntar agora, quando que começou a arder o seu coração? Quando começou, ou seja, Deus sinalizar para você que você teria então um chamado para ser uma missionária transcultural? Quando que aconteceu isso e de que maneira aconteceu isso? Fale para nós. É um pouco difícil dizer isso, mas eu sempre digo que o chamado a gente já nasce com ele. Só chega uma fase que ela vem se demonstrando, chega uma fase que ele se desenvolve e chega na hora em que nós conseguimos perceber que temos aquilo em nós. É algo que já nasce conosco e chega o momento, ela simplesmente se manifesta. Então, eu creio que foram nos meus 12 anos, quando eu descobri que eu tinha um chamado para fazer a obra de Deus. Eu sempre na minha casa dizia, um dia eu vou sair de Angola, eu vou me formar mais, eu vou buscar mais conhecimento para servir a Deus. Sempre falava isso na minha casa, inclusive alguns já me chamavam de pastora. E eu sempre busquei fazer a obra de Deus e acredito que lá nos meus 12 anos eu já havia começado a entender que eu tinha um chamado. E a partir de lá me batizei com os meus 14 anos e não parei, continuei ministrando, pregando a palavra com os meus 15 anos e de lá para cá só tem sido serviço a Deus, é mesmo.
Bonito realmente o testemunho de Madalena Vice, ela que diz então que teve o chamado muito cedo já para o campo, para a obra missionária. Agora uma outra pergunta também, Madalena, eu queria ouvir agora de você, qual é o apoio que você tem recebido da sua igreja mantenedora? Eu sei que a sua igreja mantenedora é a IPAG, que tem sede em Guarulhos e tem como líder também o Bispo Eliseu. Eu gostaria de ouvir de você de que maneira a igreja tem ajudado você e tem contribuído, porque eu sei que há dificuldade hoje no campo justamente de apoio financeiro e também o que eu chamo de caminhar junto. O que a sua igreja tem feito e tem contribuído para o seu ministério, uma vez que você é missionária transcultural? Bem, primeiro eu louvo a Deus pela existência dessa igreja. Por um dia Deus permitiu que eu conhecesse essa igreja. Em primeiro lugar, eu recebo muito amor, afeto dessa igreja. Eu vejo pessoas que se preocupam comigo, eu vejo pessoas que me amam, pessoas que querem ajudar, pessoas que querem me ver desenvolvendo a obra de Deus. Então, primeiro eu louvo a Deus pela existência e pela vida, principalmente do Bispo Eliseu e de todos que nela se encontram. Não dá para citar o nome de todos, inclusive do Papai Deus que está aqui ao meu lado também, que todos têm sido uma bênção. Então, eles têm me apoiado financeiramente, espiritualmente e estamos caminhando junto nesses projetos, na obra de Deus. E eu só tenho que agradecer pela existência da igreja e por tudo que elas têm feito por mim. Muito bem. Madalena, queria também saber de você, você tem contato com alguma agência missionária transcultural? Você tem o desejo de fazer parte? Você em Angola pensou em vir para o Brasil através de uma agência missionária? De que maneira você veio para cá, para o Brasil? Fale para nós. Na verdade, eu não tenho contato com nenhuma agência missionária. Eu vim aqui estudar no Brasil por intermédio do pastor Matondo Mica, que é angolano. Ele se formou aqui no Brasil, fez o seu doutorado, pós-doutorado e está em Angola trabalhando. Conversei com ele, apresentei o meu desejo, que eu sempre tive essa vontade de me formar mais e fazer a obra de Deus. Aí ele conversou com o reitor aqui da minha faculdade, o reitor liberou o visto para mim, só assim que eu consegui vir para cá para poder me formar. Muito bem, muito bom. Eu também quero ressaltar que Matondo Mica é também um pastor meu amigo. Somos contemporâneos do curso de mestrado em teologia e eu também amo este homem. E quando se fala do pastor Mica, meu coração certamente também ele arde. Uma outra pergunta também, eu quero saber, Madalena, qual foi a reação da sua família? Quando você então disse, olha pai, olha mãe, eu senti no desejo do coração realmente de ir para o Brasil, e qual foi a reação das pessoas que rodeavam a sua vida lá? Ou seja, a família, também amigos. Qual foi a reação dessas pessoas? Fale para nós. Bem, quanto à minha família, eu digo que não foi muito difícil, porque eles já faz tempo que eles têm notado, eles viam isso em mim. Eu digo, quando você tem um chamado e tens trabalhado para Deus nesse sentido, quando a sua família vê aquilo que você faz para Deus, quando chega uma fase em que você decide fazer algo além, então a sua família muitas das vezes não tem receio de deixar você ir, porque eles veem isso. Na minha família sempre me viram pregando, sempre me viram fazendo a obra de Deus na igreja. Então, quando eu disse para eles que eu queria sair de Angola e me formar, eles não se surpreenderam muito. Eles disseram, nós sempre vimos isso em você. E se realmente é isso que Deus quer, a única coisa que podemos dizer para você é que vá e faça, mas faça bem a obra de Deus. Então, eu acho que a minha família se alegrou por ser uma família cristã, né? Eu nasci no seio cristão, a minha família desde muito cedo conheceu a Cristo e inclusive através deles também eu conheci a Cristo. Então a minha família me apoiou e tem me apoiado muito nessa questão de eu vir para cá. Alguns amigos ficaram receosos. Você vai para lá, você não tem família lá, não conhece ninguém. Por que você vai para lá? Eu disse, quando o chamado está dentro de você, quando começa a arder, tem momentos que você não suporta, tem que atender o chamado. É assim que eu vim para cá.
Amém. Que testemunho bonito, né? Na verdade, a gente vê então a confirmação daquilo que ela disse, ardendo o coração desde menina e hoje é uma missionária, também é bacharel em teologia, uma mulher que se aprofunda no conhecer e também ter mais intimidade com Deus Todo-Poderoso através do Evangelho de Cristo. Uma última pergunta agora, Madalena, eu queria saber o seguinte, a gente sabe que quando um missionário ele sai, ou seja, com esse objetivo de fazer a obra, indo para um outro país, a questão às vezes da língua, embora é claro que sabemos que você também fala um português, claro que um português mais para o português de Portugal, mas eu queria saber se houve um choque cultural. É comum, nós ouvimos de missionários que acontece isso. É uma outra cultura, são pessoas que vêm de outra raiz. E aconteceu alguma coisa que você possa nos dizer como um choque que você teve da cultura africana para a cultura brasileira? Sim, como você bem disse, né, a língua em si. Eu venho de um país que fala o português de Portugal e chegando aqui encontro o português brasileiro. Gente, eu falo gente. Então é um pouco difícil. É um pouco difícil no sentido que tem algumas palavras que aqui se usa no dia a dia, é o normal, e já em Angola não é normal usar. Então acho que o choque foi nesse sentido, assim, ter que me acostumar a usar as palavras que aqui, né, o brasileiro usa e me deletar um pouco daquilo que eu usava em Angola. Acho que foi isso mesmo. Mas, se não o resto, graças a Deus, o brasileiro é um povo acolhedor, é um povo que sabe amar e é um povo que, graças a Deus, ele tem um zelo pelos missionários, tem um zelo por aqueles que têm se mostrado realmente que querem fazer a obra de Deus. O brasileiro realmente ajuda. E eu só agradeço a Deus pela vida de todos os brasileiros e pela vida de você que estará nos assistindo. Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos terminando agora essa entrevista então com Madalena Vice. Na verdade, quero que também deixar o desafio para que você possa orar pela vida dela. Ela, como uma missionária transcultural, precisa da minha e também da sua oração. Quero ressaltar também que essa entrevista, ela me foi então pedida e também tem a direção do nosso pastor Ferreira e também do presbítero Leonardo. Na verdade, é uma reportagem, um trabalho para a faculdade FATEP. E quero também fazer menção aqui da Repac, na pessoa do Meirelles. Agradecer porque ele também é a pessoa que está fazendo a produção desse vídeo, dessa entrevista. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês também possam orar pelos missionários, as pessoas que sentem esse chamado e o arder no coração para então fazer a grande comissão. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.